Como trabalhar o controle da mediunidade de comunicação com os irmãos espirituais que nos circundam? Como distinguir o que é meu pensamento da fala deles? Como distinguir espírito obsessor que atrapalha, me deixando confusa com os amigos espirituais de luz? Certo. Eu até me assustei, eu não sabia que tinha pelo Instagram. Ué, Instagram? Primeira vez que eu Nós também estamos fazendo aqui hoje. É, O ideal é que a gente trabalhe a questão da mediunidade dentro de um grupo espírita. Por quê? Porque dentro do grupo espírita você vai ter duas ferramentas importantíssimas. Primeiro, o estudo teórico, que vai antecipar a todo o trabalho mediúnico. A gente vai passar 2, 3 anos estudando só mediunidade, para que a gente consiga compreender melhor onde nós estamos trabalhando, com que leis nós vamos trabalhar, que são as leis da mediunidade. E a segunda ferramenta é o próprio grupo, que vai nos ajudar, com a experiência dos mais antigos, a entender determinados mecanismos. Então, quando você pergunta como fazer para que eu consiga melhor dominar e desenvolver a minha mediunidade, participando de um grupo mediúnico, de uma casa espírita séria, aonde os orientadores do grupo vão conseguir, através das diversas obras que são estudadas na formação dos médiuns, encontrar as respostas para as nossas indagações. E é nesse exercício que a gente vai ganhando essa convicção, essa serenidade que às vezes nos falta. E é a experiência que vai fazer isso conosco. A gente, no começo, tem muita dúvida: isso é meu ou isso é dos espíritos? Será que isso é meu mesmo? E aí você fica naquela incerteza se isso é verdadeiramente meu ou não é. No livro Opinião Espírita tem uma mensagem lá, aonde André Luiz oferece 20 elementos para que você consiga saber se a comunicação é sua ou se ela não era. Ele vai perguntando: o conteúdo que você recebeu, você tinha conhecimento prévio? Não, não tinha. Então não pode ser seu. Você tinha. Então ele vai citando várias coisas para você dizer: realmente não é meu mesmo isso aí, ó. Que eu não estava pensando assim, eu não penso desse jeito, eu não acho que seja assim. E ele vai trazendo vários elementos para ajudar a gente a definir. Então, para a primeira parte da sua pergunta, participar de um grupo mediúnico sério, onde você vai ter o estudo preliminar e depois o grupo para ajudar você. Com relação a como você fazer para identificar se é seu ou se não é seu, procure o exercício da mediunidade, que vai lhe dar essa convicção, e procure a obra Opinião Espírita, que lá você vai encontrar um capítulo que fala como identificar a comunicação mediúnica que procede de um espírito, mesmo sendo consciente. Como é que eu vou saber o que é meu, o que é anímico e o que efetivamente é de uma entidade que está realmente vinculada a mim? E com relação à questão da obsessão, da perturbação, não existe outro antídoto para a questão da obsessão que não seja o amor. É o último capítulo da obra de Sueli Caldas e Schubert, que fala sobre obsessão e desobsessão. O último capítulo é O Antídoto. E lá ela inicia o capítulo dizendo: sim, o amor é o único antídoto para esse mal que graça de maneira tão avassaladora a obsessão. Somente quando os corações forem capazes de amar sem reservas, afugentando as dores que... E aí ela vai seguindo no texto, apresentando que é o amor que nos blinda contra o processo da obsessão. Enquanto tivermos mágoa, ódio, inveja e sentimentos negativos, nós estaremos expostos a um processo de obsessão. Então aí vem a disciplina de cada um de nós, a transformação moral, a atenção efetiva para os nossos atos, para impedir, ou pelo menos minimizar, a ação dos obsessores que possam perturbar as nossas vidas. Esse é o roteiro que a gente pode seguir para garantir uma maior serenidade e o exercício de uma tarefa tão bonita como a mediunidade. Aproveite a chance que Deus lhe concedeu e se entregue ao trabalho. Existem entidades demais precisando de socorro. Existem muitos que precisariam disso.
E a mediunidade às vezes nos é dada não só para socorrer os que padecem, mas para que a gente veja a realidade espiritual. E quando alguma prova muito forte chegar até nós, nós não tenhamos dúvida de que o espiritual existe. Tem vezes que a mediunidade nos vem para que nós saibamos corrigir as nossas faltas, para que nós tenhamos força para atravessar as provas, porque temos convicção do mundo espiritual, da obsessão, da perturbação e do que os espíritos podem fazer nas nossas vidas. Os que não são médiuns não contam com esse recurso. E quando as provas amargas chegam, eles às vezes têm dúvidas se verdadeiramente isso procede do mundo espiritual. Então aproveite essa luz que foi colocada no seu caminho, se entregue a esse trabalho, socorra os que você puder socorrer e leia a vida pelo lado do espírito. Aprenda a ler as suas provas, entendendo que Deus, o soberano Senhor de todas as coisas, lhe deu essa faculdade para que você consiga ler o mundo que a gente vive com os olhos do Espírito e não se perder nas curvas que a vida faz, trazendo provas amargas que os que desconhecem a vida espiritual são capazes de tombar.